Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, mais uma manhã de domingo para a glória do nosso Senhor, e mais uma vez nós temos a oportunidade de nos achegarmos à sua santa presença, abrir a sua santa e poderosa palavra e sermos edificados nela. Nessa manhã nós abrimos o terceiro livro dos Salmos. O livro de Salmos, aqueles 150 salmos, são divididos em 5 livros. Hoje nós inauguramos o terceiro. Queridos irmãos, já são 73 domingos expondo salmo por salmo. Olha que maravilha, olha que bênção para as nossas vidas. Este salmo de número 73, ele é um salmo onde eu proponho o seguinte tema: o dilema da prosperidade. Que dilema é esse? Quero começar com algumas perguntas. Por que coisas boas acontecem a pessoas más? E por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Por que um crente justo sofre e um ímpio que não está nem aí com Deus é bem sucedido? Por que pessoas que fazem o mal não recebem imediatamente o seu castigo? E do contrário, por que as pessoas boas, que são justas no seu viver, não recebem já os benefícios de Deus? Por quê? Hernandes Dias Lopes, comentando a respeito deste salmo, levanta outras perguntas ainda. Ele pergunta o seguinte: por que homens cheios do Espírito Santo, como João Batista, estão na prisão, e homens perversos como Herodes estão no trono? Por que um homem como o apóstolo Paulo é degolado, enquanto Nero, devasso, perverso, governa o mundo? Porque aqueles que escarnecem a Deus se tornam ricos, desfrutam dos prazeres deste mundo, e aqueles que são fiéis a Deus passam por grandes dificuldades e ainda têm que suportar a disciplina de Deus. Por quê? O profeta Jeremias também sentia indignação por isso, e ele diz assim: por que prospera o caminho dos ímpios? Por que vivem em paz todos os que procedem enganosamente? Da mesma maneira, queridos, Asaf, aquele a quem é atribuído este salmo, também sente essa indignação. Ele se indigna ao ver a prosperidade dos ímpios ao seu caminho. Essa também é a sua indignação? Em alguma vez da sua vida você já se perguntou, olhando a grama do vizinho, perguntou: Deus, por que a minha grama não é assim? Por que daquele miserável é desse jeito? Você já se questionou por isso? Você já entrou nesse dilema da prosperidade? Este contexto deste salmo que nós estamos lendo, vamos ler daqui a pouquinho, ele nos mostra que este salmo foi escrito por Asaf. Muitos dizem que foi escrito por Davi, e que Davi entregou a Asaf, sendo Asaf o ministro de louvor do seu reino. E então Asaf cantaria este salmo, proclamaria como um poema ao povo de Deus quando se reunisse. Esses salmos que são atribuídos a Asaf começam do 73 e vão até o 83. Mas quem foi Asaf? Asaf, ele é descendente de Gerson, filho de Levi. Quando nós lemos lá em 1 Crônicas, a partir do capítulo 6, nós vemos a menção a Asaf, aquele que era o líder de louvor daquela comunidade de Jesus, lá no Antigo Testamento, sobre o reinado de Davi. Ele era um dos líderes da música a quem Davi havia designado. Este salmo, quando nós vemos a sua essência, ele é muito parecido com o salmo de 37 e o salmo de número 49, pelo fato do justo entrar nesse dilema: por que o crente justo sofre e por que o ímpio, que não está nem aí com Deus, é bem sucedido. A essência dele é bem parecido. Terrien, comentando a respeito desse salmo, ele diz o seguinte: que o Salmo 73, ele começa com uma canção sobre a questão da Teodiceia e termina como um credo sobre a presença eterna. É este salmo que nós leremos, queridos.
Quero convidar os irmãos a então abrirem suas Bíblias no Salmo de número 73. Diz assim a palavra do nosso Senhor: com efeito, Deus é bom para Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de gordura, do coração brotam-lhe fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos da inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Versículo 17: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado porque acordamos. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado, ó Pai, pela nossa família. Obrigado por tudo que temos, ó Deus. Tudo é graça do Senhor, tudo é misericórdia do Senhor para conosco. Nós não merecíamos estar aqui, Pai, desfrutando da sua santa e poderosa palavra. Nós merecíamos a morte, ó Deus. Nós merecíamos estar queimando no fogo do inferno. Mas por amor de Ti, Senhor Deus, pela sua maravilhosa graça, aqui estamos, mais uma vez tendo a oportunidade de sermos confrontados, sermos edificados pela sua santa e poderosa palavra. Que assim seja nessa manhã. Abençoa cada um daqueles que estão ouvindo, Senhor Deus, que a sua bênção esteja sobre eles. Da mesma maneira eu oro pela minha vida, Pai. O Senhor sabe que eu sou um miserável pecador, mas que nessa manhã o Senhor me use como instrumento seu, ó Pai, como vaso de barro, que possa ser usado pelo Senhor para abençoar o seu povo. Em nome de Jesus, amém. O dilema da prosperidade. Como pode Deus abençoar um ímpio e não um justo? Eu lembro que quando eu ainda era criança, eu tinha 10 anos de idade, o Brasil parou, 2002, se você se lembra bem, o Brasil foi pentacampeão da Copa do Mundo. Eu lembro que foi uma alegria, saí com minha família, montamos numa saveira, a gente foi no centro hasteando aquela bandeira, foi uma alegria. E eu lembro que uma das coisas que mais marcaram a minha mente daquela época, era que o Brasil tinha um ataque imbatível, era conhecido pelos 3 R's, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho e Rivaldo, eram os 3 que levavam a taça do Brasil para da Copa do Mundo. Eu lembro que foi uma festa,
E eu lembro que os jornalistas, a imprensa mundial sempre falava: os 3 R's do Brasil são imbatíveis. Nessa manhã, queridos, eu trouxe também 3 R's para vocês. Esses R's não são Rivaldo, Ronaldinho e Ronaldo. Esses 3 R's são o seguinte: esse texto nos mostra uma reclamação, esse texto nos mostra uma reflexão, e esse texto nos mostra uma resolução. E é sobre isso que nós iremos falar nessa manhã, sobre esses 3 R's. Guarde bem aí: R da reclamação, da reflexão e da resolução. Os primeiros 16 versículos, queridos, nós vemos Asaf se achegando à presença do nosso Deus, reclamando de tudo o que é possível, tudo, você vai ver comigo. Versículo 2: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Aqui ele está falando no sentido de fato dele abandonar a Deus. Alguém que conhecia Deus, se achegar na sua presença, mas está com vontade de viver as coisas lá do mundo, lá de fora. Versículo 3: pois eu invejava os arrogantes. Versículo 4: esses ímpios, arrogantes, não existem preocupações, o seu corpo é sadio, nédio. Deus, esses ímpios aí, eles são miseráveis, afinal, eles nem ficam doentes. É só crente que está pegando Covid? Por que é só nós? Por que eles não pegam também? Parece que eles não ficam doentes nunca. Aqui ele usa o termo nédio. E aí eu fui pesquisar o que é nédio. Eu não sabia o que era nédio. Nédio é bronzeado. Asaf está dizendo que aqueles miseráveis daqueles ímpios, eles até já nasciam bronzeados. Enquanto o crente tem que ir lá na praia pegar sol, ficar com uma corzinha bonitinha, aqui ele diz: não, o ímpio já nasce bronzeado, com o dente branco, perfeito. Enquanto nós, não tem jeito, nós nascemos com a cara enrugada, feios. Por que esses que são indiferentes ao Senhor, à sua justiça, à sua santidade, já nascem desse jeito? Versículo 8 diz: motejam e falam maliciosamente. Motejar é ridicularizar. Deus, o Senhor está abençoando esses caras que ridicularizam, Pai, o Senhor, as coisas do Senhor, que falam maliciosamente, que da opressão falam com altivez. Versículo 10: por isso o seu povo se volta para eles, e tem por fonte de que bebe a largos sorvos, goles. Deus, por que todo mundo só escuta esses que não são do Senhor? Por que eles não nos escutam? Por que apenas o conceito deles é que faz justiça, que faz sentido para as pessoas, e nós que estamos aqui não conseguimos alcançá-los, não conseguimos falar ao ouvido dessas pessoas? Versículo 12: eis que estes são os ímpios, e sempre, perceba, sempre, tranquilos, aumentam as suas riquezas. Deus, a gente tem que acordar todo dia cedo, trabalhar, e ainda assim a gente não consegue aumentar as nossas riquezas. Por quê, Senhor? Eu lembro que um exemplo que a pastora Mauri trouxe para nós, de um homem que trabalhava num posto, e aí ele encontrou o chefe tinha acabado de trocar de carro, tinha comprado um Porsche, zerinho, e aí o empregado viu o chefe com aquele Porsche: que isso, hein, patrão? Que lindo esse carro. Aí o chefe olhou para ele: pois bem, se você trabalhar, acordar cedo, durante toda a sua vida, saiba que ano que vem eu consigo trocar de carro. Por que, ó Deus, os ímpios conseguem tantas riquezas tranquilos, enquanto nós parece que inutilmente batalhamos, labutamos? Versículo 13: com efeito, inutilmente conservei puro o coração. Olha o que ele está falando aqui, querido irmão. Inutilmente conservei puro o coração e lavei as minhas mãos na inocência. Nesse momento aqui, Asaf está dizendo que a santidade, que o fato dele ter se guardado durante a sua vida, foi inútil. Deus, se é eles que o Senhor abençoa, por que eu luto em ter uma vida santa? Não faz sentido. Versículo 14: pois de contínuo, algo que não tem fim, pois sempre sou afligido e cada manhã castigado. Deus, por quê? Você já se sentiu assim, querido?
Você já se sentiu ao olhar para as coisas do mundo e ver que as coisas lá do mundo parecem muito mais fáceis do que as nossas vidas? Esse salmo nos lembra que nós, pessoas que já conhecem a Deus, podemos incorrer no erro da reclamação. Nós podemos olhar para as nossas vidas em todos os âmbitos da nossa existência e reclamar, a ponto até de ver a nossa santidade como algo inútil, a ponto de olhar para as coisas do mundo e falar: Deus, quem sabe se eu estivesse lá, eu não seria muito mais feliz, eu não seria muito mais bem sucedido. Será que vale a pena eu passar por tudo que eu passo aqui, enquanto as pessoas lá do mundo estão tranquilas, aumentando as suas riquezas, sendo prósperas? Você já se sentiu assim? Esses 16 primeiros versículos são de pura reclamação. Primeiro, Asaf reclama sobre Deus. Deus abençoa aqueles que não merecem. O que fazem os ímpios para Deus? Os ímpios glorificam a Deus com o seu estilo de vida? Normalmente não. Não estão nem aí para isso. Deus os usa a partir da sua soberania, a partir da sua onipotência. Mas eles não estão nem aí para Deus, e mesmo assim Deus abençoa estes que não merecem. Reclamação de Asaf também sobre os outros. Deus abençoa aquelas pessoas que nem ligam para o nosso Deus. Asaf também reclama sobre a sua condição. Eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Será que se Asaf tivesse as riquezas que os ímpios tinham naquele contexto, o coração dele seria diferente? Asaf reclama sobre Deus, Asaf reclama sobre os outros, Asaf reclama sobre a sua condição. Você já fez isso alguma vez na sua vida? Você se identifica com Asaf? Pois eu me identifico, como um miserável pecador que sou. Estes primeiros versículos retratam a vida de alguém que, mesmo conhecendo a Deus, esqueceu verdades essenciais sobre ele e sobre o seu reino, a verdade que liberta, a verdade que confronta, a verdade que transforma. Os olhos de Asaf, nesses 16 primeiros versículos, não estão em Deus, mas está em qualquer outra coisa criada pelo nosso Deus. Seja o status social de outras pessoas, seja a riqueza deste mundo, seja a saúde, seja até a aparência física das pessoas que não estão nem aí para Deus. Mas queridos, às vezes, normalmente não, sempre as aparências enganam. Aquilo que aos nossos olhos pode soar como prosperidade é simplesmente Deus exercendo o seu juízo às pessoas, as entregando aos seus desejos do seu próprio coração. Eu lembro que quando eu estava no 4º ano de Direito, lá em 2013, eu estava fazendo uma prova de Direito Administrativo, e era uma das piores provas da faculdade. Eu lembro que o meu 4º ano de Direito foi o pior, disparado. E tinha uma matéria que eu não aguentava, que era Direito Administrativo. E o que aconteceu? Prova final, a que vem antes do exame, dezembro. Eu precisava passar para eu ingressar no 5º ano de Direito, meu último ano. O professor trouxe a prova mais difícil da existência humana, não tinha como fazer aquela prova. E eu estudei. E no Direito a gente tem um companheiro nosso, que se chama vademecum, do latim vai comigo, que é aquele compilado de leis que todo estudante de Direito carrega para cima e para baixo. E o professor de Direito Administrativo falou: vocês podem consultar o vademecum. Maravilha, ajudou muito a gente. Só que só o vademecum não era suficiente, tinham outras coisas que nós precisávamos estudar. E aí o que o professor fez? Ele nos largou lá e foi embora. A prova valia 10, eu tinha que tirar 12 para passar. E o professor foi embora. Todos à minha volta começaram a fazer a prova em grupo. O professor deixou bem claro quando ele entregou que era a prova individual. O pessoal começou a fazer a prova em grupo, trios, duplas, todo mundo conversando. E eu crente, tendo que tirar 12. E eu olhei a primeira questão e já não sabia. Eu fiquei nervoso para escrever meu nome. E eu falava: Deus, como pode o ímpio prosperar desse jeito, e eu que estou aqui preservando a minha santidade, sem colar nessa prova, eu vou rodar.
Será que é isso, Senhor? E foi exatamente isso que aconteceu. Eu tirei 4 na prova. E aí o que aconteceu? Entrei em crise, falei, Deus, eu podia ter colado, pedia perdão para Deus depois, Ele ia me perdoar certamente, mas eu fiquei mal comigo mesmo. O que aconteceu? Passou o outro ano, no 5º ano, tinha uma prova ainda mais difícil, daquele mesmo professor de Direito Administrativo, e ele deixou mais uma vez nós usarmos o vademecum, só que dessa vez ele permaneceu na sala, e dessa vez ele foi em aluno por aluno, carteira por carteira, e ele pegava o vademecum de cada um, ele abria de cabeça para baixo e chacoalhava, e caía a lista de cola dos meus amigos, um por um, e daqueles que caíam cola, ele tirava o vademecum, você não vai poder usar, você não vai poder usar. Quando ele chegou na minha carteira, e eu não sei como, mas ele sabia qual tinha sido a minha atitude lá atrás, ele olhou para mim e ele falou assim, o seu eu não preciso olhar, pode ficar com ele. E ele foi para o próximo. E assim 3 ou 4 alunos não tinham cola naquele vademecum. E aí eu pergunto, de que valeu a minha reclamação daquele momento? Eu tive que fazer exame, peguei DP, consequências, mas que eu estava pronto para assumir, não porque eu sou o cara, pelo contrário, por mim eu tinha colado, mas porque Deus nos capacita diante da prosperidade que nós olhamos dos ímpios, a nos preservar santos, segundo o seu Filho Jesus Cristo. Que nós, queridos, possamos, ao olhar para o contexto em que nós estamos, não olhar com um olhar de reclamação, mas olhar entendendo que a prosperidade que pode ser aos nossos olhos, jamais irá se comparar com a prosperidade que nos aguarda no céu, onde nós estaremos cercados pela presença do nosso Senhor, onde não vai haver dor, choro, luto, corrupção, pecado. Eu quero me guardar durante toda a minha vida, para chegar até o nosso Senhor e dizer, Pai, eu caí muitas vezes, mas sempre que eu pude eu lutei, até o meu último esforço. John Piper fala que ao olhar ao nosso pecado, nós não temos que olhar com ele com benevolência, mas nós temos que olhar com ele com um olhar de guerra. Queridos, que nós possamos, ao olhar as reclamações das nossas vidas, ter um olhar de guerra sobre eles. Nós precisamos vencer as nossas reclamações, nós precisamos ser gratos por aquilo que nós temos, e olhar para as nossas vidas, não com reclamação, mas olhar para as nossas vidas com gratidão. Sábado passado nós tivemos uma reunião com a equipe pastoral, seminaristas, pastores, e o pastor Carlos fez uma oração que mexeu muito com o meu coração. Ele orava da seguinte maneira: Senhor, obrigado pelo Covid. E eu fiquei pensando, Pai, será que eu agradeço pelo Covid? Mas é exatamente isso, gente. Nós precisamos agradecer por tudo que acontece nesse mundo, porque se nós não somos gratos por qualquer coisa que Deus faz às nossas vidas, nós estamos nos julgando superiores a Ele, dizendo que o nosso plano para a humanidade é melhor que o dele. Então, de fato, Senhor, obrigado, Pai, pelo Covid. Obrigado, Senhor Deus, pelas nossas enfermidades. Obrigado, ó Deus, pelas nossas lutas. Abraham White, ele escreveu uma frase num dos seus livros que diz o seguinte: sou abençoado por minhas enfermidades, enriquecido por minha pobreza e fortalecido por minha fraqueza. Essa é a lógica do Evangelho, queridos. Quando nós entendemos isso, não existe reclamação nas nossas vidas. Mas sabe quando que apenas isso acontece? Quando nós refletimos. O Salmo continua e no versículo 17, ele tem uma pausa abrupta, e ele diz o seguinte: até que entrei no santuário de Deus e atinei. Atinei significa compreendi com o fim deles. Até que entrei no santuário de Deus e compreendi com o fim deles. À primeira vista, queridos, parece aos olhos de Asaf que os perversos nunca ficam doentes, que são imunes aos problemas que nós enfrentamos, mas ele só percebe a plena realidade da situação dele quando ele vai até o santuário. Quando nós vamos à igreja, queridos, quando nós vamos à presença do nosso Senhor, nós temos tempo para reflexão, para olhar para a nossa vida, para ver o que Deus tem feito no nosso meio e entender
qual é o seu plano, qual é a sua vontade revelada a nós. No santuário de Deus, nós refletimos a respeito das nossas vidas e das circunstâncias. Quando nós estamos na igreja, no santuário de Deus, na presença do nosso Senhor, nós entendemos que é fútil tentar se livrar dos problemas das nossas vidas sem o auxílio de Deus. Essa situação foi um motivo de tristeza e dor para o salmista, até que ele se dirigiu ao templo, até que ele entrou no santuário de Deus e compreendeu. Quando nós vamos à igreja, queridos, nós tomamos decisões importantes para as nossas vidas, nós refletimos a respeito de vários aspectos da nossa existência, nós refletimos a respeito de quem nós somos e quem Deus é. Na igreja nós refletimos a respeito das circunstâncias sociais, econômicas, políticas da nossa nação. Na igreja nós encontramos descanso para as nossas almas através dos louvores da mensagem de Jesus sendo pregada. Eu lembro que em 2011, quando eu conheci Jesus Cristo, foi através de uma música que foi tocada aqui nessa manhã, Quebrantado. E quando eu estava ouvindo aquela música ali sentado no banco, aquilo encontrou uma paz no meu coração de tal maneira que eu tenho certeza que foi Deus falando comigo, me fazendo lembrar aonde eu estava há menos de 10 anos atrás e aonde eu estou hoje, não como alguém que nunca tinha ouvido falar de Deus, mas como alguém que agora está na sua santa presença, pregando a sua poderosa palavra. Na igreja nós encontramos isso, no santuário de Deus nós desfrutamos de comunhão com os nossos irmãos. Mas pastor, acho que o senhor está equivocado, porque está cada um na sua casa aqui. E aí, como é que funciona isso? Eu estou interagindo com vocês ali, e eu percebo que o chat, entra uma pessoinha ali, 3 irmãos, oi fulano, que saudade de você. Também é comunhão, queridos. Uma igreja, na igreja nós temos a comunhão com os nossos irmãos, mas muitas vezes nós paramos nesses 16 primeiros versículos de Asaf, nós esquecemos dos 17 em diante, porque muitas vezes a nossa vontade não é de ir à igreja. Certa vez uma mãe chegou no quarto do seu filho, bateu na porta, abriu, filho, 9 horas, o culto é 9h30, senhor, você precisa acordar. Acorda. Ah mãe, hoje quero dormir, ontem fiquei até tarde jogando, posso dormir mãe? Filho, você precisa acordar. Mas mãe, agora o culto é online, eu posso assistir pela internet, aqui da cama mesmo, tem até TV ali. Filho, você precisa ir para a igreja. Mãe, se você me der um motivo para ir para a igreja, eu vou. Filho, você é o pastor da igreja. Muitas vezes, queridos, nós não temos vontade de ir para a igreja, mas nós temos que ir à igreja, nós somos chamados a ir à igreja, porque é na igreja que nós chegamos à presença do nosso Deus e refletimos a respeito de quem nós somos, de quem Deus é e do que nós precisamos mudar nas nossas vidas. Eu fico imaginando se Asaf até esse momento não tivesse ido até o santuário de Deus, e aí a gente não sabe se ele foi porque ele era o ministro de louvor, ou se ele foi porque ele estava com o coração inclinado às coisas de Deus. Mas o que nós sabemos é que ele foi, e foi no santuário de Deus que ele refletiu. Existem pessoas que estão tão confortáveis em não ir à igreja, que torcem para que os cultos e as interações sejam sempre online. Será que no fundinho do seu coração, pensando no seu conforto, você não está torcendo para que essa quarentena se prolongue? Só pelo fato de você não precisar exercer um social entre os irmãos da sua igreja? Querido, você precisa vir à igreja, porque você precisa conhecer a Jesus, e você precisa ser transformado pela sua poderosa palavra. Para o salmista ali, de repente, veio uma nova compreensão. Deus resolve as perplexidades das nossas vidas, quando meditamos profundamente sobre o seu caráter revelado. A aparente segurança e prosperidade dos ímpios nada podem fazer no dia do juízo, porque uma casa construída sobre areia ruirá com grande estrondo. O cultivo espiritual do coração e da vida se faz necessário para que a vinda súbita do nosso Senhor não encontre ninguém despreparado. Marcos 13:36. John Wesley diz que a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Quando nós vimos até a igreja, queridos,
nós temos um momento de reflexão e um momento de transformar as nossas vidas. Na igreja nós decidimos muitas coisas a respeito das nossas vidas, que hoje, ao ouvir essa mensagem, você possa encontrar quais são os ídolos que estão escondidos nos seus corações e abrir mão deles, reconhecendo que você precisa da salvação e do perdão do nosso Senhor. O salmista, nos primeiros versículos, está preocupado com as fantasias, que aqui significam meras vaidades, destituídas de realidade, como as imagens de deuses tão comuns em outras culturas. Nós somos chamados aqui por Asaf, depois que ele vai até o santuário de Deus, a transformar as nossas reclamações em gratidão e a refletir e a despertar da nossa inércia espiritual. Tim Keller, ele tem uma frase que eu gosto muito, e ele diz assim: se o Deus que você adora nunca discorda de você, é possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo. Quando nós ouvimos as nossas reclamações, elas revelam o pecado do nosso coração, elas apontam os ídolos que nós temos esculpido dentro de nós, até que entremos no santuário e compreendemos quais são eles, e aprendemos a partir da santa e poderosa palavra do nosso Senhor, e pela capacitação do Espírito Santo, a vencê-los. Que essa verdade do salmista encontre morada nos nossos corações, e que na igreja, no santuário de Deus, na presença do nosso Senhor, nós possamos refletir, ponderando a respeito da santidade e da boa vontade soberana do nosso Deus. Por último, para terminar o nosso terceiro R, então recapitulando: primeiro, o R de reclamação vencido, quando ele encontra no santuário a reflexão, e agora a resolução, do versículo 18 até o fim. Quero ler alguns versículos com os irmãos. A partir do 22, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional. Todos nós, queridos, estamos assim quando estamos longe do nosso Senhor. Nós fazemos coisas que, se nós estivéssemos num relacionamento próximo com o nosso Senhor, buscando santidade, nós não faríamos. Por isso ele diz: eu era como um irracional à tua presença. Lembrando que era ele quem cantava, louvava a Deus e conduzia pessoas a esse louvor, e era assim que ele se via. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Versículo 26, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha herança para sempre. Queridos, quando você olha os 16 primeiros versículos, e depois do 18 para frente, parecem duas pessoas diferentes, e de fato são. Asaf, mesmo conhecendo a Deus, mesmo sendo aquele que levava as pessoas ao louvor ao Senhor, ele tem um encontro com Deus. E na nossa vida, queridos, nós precisamos ter encontros diários com o nosso Senhor. Nós precisamos ser transformados dia após dia. Existem pecados que nós precisamos vencer dia após dia, e quando nós entendemos isso no santuário de Deus, nós podemos professar aquilo que Asaf está professando aqui: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Queridos, a prosperidade, ela não significa dinheiro, não significa saúde, ela não significa as coisas desse mundo, porque você pode ter todas elas, mas se você não tiver Jesus, você não passa de um miserável maltrapilho. E da mesma maneira, eu já conheci pessoas que não tinham nada no sentido de saúde, no sentido de dinheiro, no sentido de status, mas ao mesmo tempo eram pessoas riquíssimas, prósperas, porque elas tinham Jesus dentro de si, e isso as fortalecia diante de todas as circunstâncias. Isso é prosperidade, é a isso que Asaf está chamando-nos a assumir, a entender que a nossa prosperidade não se constitui das coisas desse mundo, mas se constitui das coisas do nosso Senhor Deus, que é eterno e todo-poderoso. Querido, a sua vida não vai durar mais que 100 anos, quiçá 110, se você for muito longévo. Mas entenda uma coisa: a eternidade, nós estamos ouvindo muito no Que Palavra, é fora do tempo, na presença do nosso Senhor, toda a eternidade na presença do nosso Senhor, e lá nós teremos todas essas coisas.
O que eu acho muito interessante, queridos, é que este salmo nos lembra de algumas coisas que nós humanos damos tanta importância: dinheiro, poder, status, saúde. Mas lembre-se, quem foi que ofereceu todas essas coisas a Jesus no deserto? Não foi Deus Pai, foi Satanás. Muitas vezes nós estamos lutando por aquilo que Satanás ofereceu a Jesus e nos esquecendo do que Jesus nos ofereceu, que seria luta, seria sofrimento, que seria muitas lutas, situações difíceis nesses dias, mas nos garantido que Ele nos receberia junto ao Pai para toda a eternidade. É sobre isso que Asaf está nos falando aqui, sobre alguém que entrou no santuário do nosso Deus e refletiu, parou de reclamar e tomou resoluções importantes para a sua vida. Aqui o salmista humildemente reconhece o medonho equívoco que cometera. Sua atitude errônea constituíra uma afronta a Deus. Queridos irmãos, que outro Salvador e sustentáculo temos além do Senhor? Que outro Salvador temos além de Jesus? Mesmo quando as faculdades físicas e mentais do salmista e as nossas falhem, contudo, Deus continua sendo a nossa força. John Newton, comentando a respeito deste salmo, ele escreveu um poema que diz assim: transitório é o tesouro deste mundo, toda a sua soberba, pompa e ostentação, alegrias sólidas e tesouro perene, ninguém conhece senão os filhos de Sião. Existe algo, queridos, que os ímpios nunca terão, que é a salvação. Que os seus olhos diante da sua vida não estejam como o do Asaf dos 16 primeiros versículos, mas que ele esteja como o de Asaf, que ao entrar na presença do nosso Senhor Deus, foi quebrantado, transformado, e agora os seus olhos pararam de olhar para baixo, para o lado, para frente, e passaram a olhar para cima. Que quando nós fazemos isso, nós podemos declamar assim como John Newton: transitório é o tesouro deste mundo. Que nós possamos, queridos, assumir para as nossas vidas essas resoluções que Asaf teve aqui. Ele abriu mão das reclamações, ele teve um coração grato, um coração que reconheceu, através da palavra do nosso Senhor, quem de fato é Deus, quem de fato nós somos, e do que nós precisamos abandonar, e aquilo que nós precisamos seguir. Que nessa manhã, você aí na sua casa, você que está aqui, da nossa equipe, os nossos queridos irmãos, alguns que aqui estão, que possamos abandonar aquilo que precisa ser abandonado, e assumir aquilo que precisa ser assumido, a santidade do nosso Senhor, e abandonar o nosso pecado. Que em nome de Jesus, você e sua casa sejam abençoados nesse dia. Amém.